Meus amores, uma bela quinta-feira. Sabes, eu quero te dizer já uma quinta-feira muito abençoada. Eu quero te dizer que tu és mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero te dizer que ainda que tenha noites traiçoeiras, ainda que possa chorar uma noite inteira, a alegria vem de manhã. Porque toda vez que há um sol que nasce, há a possibilidade de escrever uma nova história. Não para, não fica estagnado naquilo que já foi, porque o amanhã já não te pertence. Mas tu hoje podes escrever um novo capítulo. É por isso que todos os dias nós temos possibilidades de fazer uma história nova. E é por isso que eu estou aqui para te dizer, tu és mais que vencedora em Cristo Jesus, vencedor ou vencedora. Não para, não deixa que ninguém te diga que não é verdade, não deixa que ninguém te impossibilita de acreditar nas tuas capacidades, nas tuas habilidades, porque foram impostas tudo aquilo que tu precisas dentro de ti. Sabe, eu quero trazer uma mensagem aqui, uma mensagem que possa te fazer entender o quanto tu és preciosa nos olhos de Deus, o quanto Deus deu a vida por ti, o quanto Ele quer que tu sejas salvo da incredulidade, de acreditar que, será que eu sou... Ai, gente, eu estou a arrumar a minha blusa para não parecer muito vulgar. Então é isso. Às vezes o mundo vive naquela limitação de nos tentar fazer acreditar que nós somos incapazes, que nós não vamos dar em nada. Eu vejo aquela mulher, hoje eu vou falar um bocadinho, eu adoro falar das mulheres da Bíblia. Por que eu gosto de falar das mulheres da Bíblia? Eu tô aqui para falar-te sobre algo que vai te gerar esperança no teu coração. Eu quero que tudo aquilo que eu diga gere esperança no teu coração, porque gera esperança no meu coração. Porque as mulheres da história da Bíblia são mulheres que foram edificadas por Deus. Foram mulheres que foram levantadas por Deus. Foram mulheres que não se deixaram abater pela humilhação, pelo desprezo. Foram mulheres que ressurgiram das cinzas. Quantas vezes nós ressurgirmos das cinzas? Quantas vezes, muitas das vezes, as coisas acontecem todo mal, nós nos acabamos, nós sentimos derrotados, fracassadas. E parece que dormimos uma noite e quando levantamos estamos revigoradas. Estamos mais um dia pronta para vencer o inferno, o mal na nossa vida, porque o inferno ela está dentro de nós. Ainda ontem estava a ouvir uma pregação que às vezes nós tentamos sempre pôr que o inimigo ele tem mais força do que nós. Só que a palavra diz que aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. E é nisso que nós temos que acreditar. O mundo está à depressão, o mundo está à doença, o mundo está à ansiedade, mas em nós está a força, a coragem, a determinação, a disciplina, o olhar de amor. Então tudo isso é maior, porque quando eu entendo o que o meu corpo é, e eu começo a cuidar do meu corpo, começo a fazer exercício físico, eu estou aqui para te dizer, não perca a sanidade mental. Busca estar segura na fonte que te fortalece, que te revigora. Essa depressão, essa ansiedade, esse medo, essa insegurança que tem matado a tua vida, destruído os teus sonhos, não vem de Deus, não é de Deus. E nós precisamos entender que se nós não buscarmos na fonte, nós vamos nos perder com qualquer convite mundano. E não é sobre um convite mundano que nós temos que procurar. Nós temos que procurar reconhecer quem é Deus na nossa vida. Nós precisamos entender que nós somos templo do Espírito Santo. E Ele habita em nós, não é fora que nós temos que buscá-lo. Ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós quando nós o buscamos com toda a sinceridade do nosso coração. O mundo às vezes as pessoas dizem assim, o mundo está perdido, as pessoas estão isso, as pessoas estão isso porque as pessoas estão vazias. As pessoas estão vazias daquele que te sustenta por dentro.
E quando dentro de ti tá vazio, tá oco, quando começas a ser um ser humano que quer se preencher pelas coisas rápidas, pelos prazeres momentâneos, pelos gozos que vão embora rápido. E nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para nos satisfazer com coisas momentâneas. Porque nós somos imagem e semelhança de Cristo, e se nós não tomarmos parte dessa imagem e semelhança dele, nós não vamos conseguir vencer as tempestades da nossa vida. E as tempestades da vida vão cada vez mais aumentar. Sabe por quê? Para te poder testar até que ponto tu vais aguentar, até que ponto, porque o mundo vai viver te testando, para que possas duvidar de ti próprio e da tua capacidade. Eu disse que eu ia falar da mulher do fluxo do sangue, e aquela mulher ficou 12 anos enferma. 12 anos exclusa do meio, da família, dos filhos. Não podia tocar em nada porque ninguém comia daquilo que aquela mulher tocava. Aquela mulher foi rejeitada pela sociedade. Aquela mulher sentia-se humilhada porque ninguém sentava ao pé dela. Sabe, quando nós não temos ninguém nem para desabafar os nossos medos, as nossas inseguranças, aquilo que nos atormenta. Mas essa mulher, de certeza, no secreto dela, onde ela foi rejeitada, ela encontrou o secreto dela. Ela encontrou o momento dela com Deus, porque o único que realmente tinha para fortalecer aquela mulher era Deus. É Deus, não era o homem. Porque o homem, ele vê a cara, o homem vê os defeitos, os homens veem aquilo que é do mundo. Mas só que o nosso espírito, ele vê aquilo que é de Deus. O nosso espírito conecta com aquilo que é invisível, mas que é muito mais real, que é muito mais verdadeiro, que toca, que influencia. E muitas das vezes, quando nós somos humilhados, muitas das vezes quando nós somos rejeitados, sabe que o que acontece é para que eu volte para onde eu não devia nunca ter saído. E aquela mulher, pelo fato dela ter sido rejeitada, humilhada, da família, dos amigos, das pessoas que ela considerava que amava, ela foi obrigada a encontrar o secreto dela. Porque 12 anos enferma, ela precisava ter um encontro com alguém. E o encontro que eu tenho certeza que ela teve é que ela teve com o encontro com Jesus. Porque quando ela soube que aquele homem entrava na cidade para passar, porque Jesus ia passar na cidade, para ir salvar o filho do Jairo. Não era aquela mulher que Jesus ia ter com ela. Jesus estava de passagem. Quando aquela mulher soube que Jesus estava de passagem, ela não pensou duas vezes. Ela não duvidou que ela podia ser curada. Ela tinha certeza absoluta que ela ia ser curada. Sabe por quê? Porque ela viveu no íntimo. Teve um momento secreto com ela que ela teve a certeza que no dia que ela encontrasse com o Santo do Santo, ela seria curada. Só que às vezes a tua enfermidade, a tua doença, ok, nós podemos confiar no médico. O médico vai te dar um comprimido, o médico vai te dar um resultado, mas não baseia só nisso. Busca a presença do Senhor para te revigorar, porque Ele é Deus na doença, Ele é Deus quando a doença vai embora. Ele continua sendo Deus em todo momento da nossa vida. E se nós não entendermos isso, se nós ficarmos na expectativa de encontrar a resposta do homem, todo homem é falho e fraco como nós. Nós nunca vamos encontrar a resposta verdadeira que nós queremos, que vai amenizar o anseio da nossa alma no homem, porque o homem nunca vai ter resposta para nos dar aquilo que nós precisamos ouvir. Os questionamentos que nós temos aqui dentro. Por isso é que a primeira coisa que o ser humano precisa despertar é a sua espiritualidade, não a religiosidade, porque a religiosidade, vais encontrar uma religiosidade em que o homem vai te dizer assim, não, não vai por aqui, vai por ali. Não, não é verde, é roxo. E eu, porque não tenho uma base onde confiar, eu vou confiar num homem que me está a dizer que é roxo.
Mas quando eu buscar a espiritualidade, que eu entendo que todo homem é falho e fraco, mas que a minha presença, a minha busca na presença de Deus, ela precisa ser constante, ela precisa ser revigorada todos os dias, porque eu preciso saber quem eu sou, filha. Eu preciso saber de onde é que é a minha fonte, onde é que eu preciso beber água limpa. Eu olho para um ser humano que, como eu entendo as limitações dele. Eu não vou julgá-lo, eu não vou apontar o dedo, eu não vou criticá-lo. Eu vou entender as suas limitações. E nem vou debater de frente com ela ou com ele, porque eu entendi. Eu entendi, porque a espiritualidade vai te dar compreensão até daquilo que tu precisas lavar por dentro. Das misérias que tu tens dentro de ti, que tem te impedido. Por que eu digo isso? Porque eu sou isso. Para entender aquilo que eu precisava curar na terapia ou na busca de algum autoconhecimento, eu antes tive ela na presença de Deus. Deus, eu sou assim. Quantas vezes eu quis mudar o meu filho? Quantas vezes nós queremos mudar alguém? Só que quando nós vamos para a presença de Deus, diz, não, primeiro quem te mudar és tu. Porque a mudança da pessoa que nós queremos mudar, primeiro ela começa em nós. Porque como é que eu quero mudar alguém se eu ainda não vejo os meus defeitos? Como é que se eu quero mudar alguém se eu ainda não vi em mim aquilo que precisa ser trabalhado? Eu ainda não tenho a humildade, a compaixão comigo de dizer, eu estou doente nesse aspecto, eu ainda não evoluí nesse campo, eu preciso evoluir, trabalhar o meu ser. Com que autoridade eu posso abrir a boca para dizer ao outro que ele tem que fazer dessa forma se eu ainda não faço? Então, quando eu tentei mudar muito o meu filho, o que Deus trabalhou em mim? Limpou a minha visão para que eu possa enxergar de que eu precisava trabalhar em mim aquilo que eu queria ver no meu filho. Toda mudança que nós queremos gerar na vida do outro, essa mudança tem que gerar em nós. O autoconhecimento, ele é libertador, mas o autoconhecimento sem o Espírito de Deus em nós é vazio. Porque ele vai te fazer estar muito no ego. Eu sei, eu acho, eu posso. E quando des por ti, tu caíste com o teu próprio novelo. Nas tuas próprias fragilidades, porque o homem só é frágil. O homem só vai ser empurrado e ele cai, não tem sustentabilidade. Eu não conheço, eu não sei, eu duvido que há homem que possa conseguir sustentar as suas emoções, a sua capacidade, a sua vulnerabilidade, sem uma hora buscar a espiritualidade, sem buscar a fonte de toda a verdade. Porque nós, por mais que nós não acreditamos, ou muitas pessoas não acreditam, quando tudo dá errado, a primeira coisa que nós gritamos é Deus me ajuda. Por que nós temos logo essa primeira palavra? Porque o nosso espírito sabe aonde é a nossa fonte verdadeira, onde nós somos alicerçados, alimentados, fortalecidos para enfrentar o mundo, os nossos medos, os nossos fracassos. Então não baseia na tua força, porque quando tu baseias na tua força, o teu ego tomou conta de ti e vai te impedir de ver aquilo que tu precisas ver. Nós precisamos enxergar aquilo que é real na nossa vida. Bom dia, Lígia. Beijo, meu amor. Então, se nós não enxergarmos isso, nós estamos ofuscos. E quando a doença vem na nossa vida, nós não vamos conseguir ter controle. Quando entramos dentro de um relacionamento, nós nem sequer buscamos entender se aquele relacionamento é para nós. Mas porque nós queremos ter alguém ao nosso lado, ou porque nós temos receio que aquela pessoa não seja, vai embora, nós acabamos por sujeitar em situações que não eram nossa, não eram responsabilidade nossa. Por quê? Porque não tivemos capacidade para discernir aquilo que é meu e aquilo que não é meu. Que mundo fraco é esse que nós estamos a viver, de pessoas fracas, com medo, indecisas, inseguras? Se nós realmente somos filhos, imagem e semelhança do Cristo, do único que veio ao mundo, deu a vida por nós, e todos nós conhecemos a história dele.
A história de quando ele veio, ele foi preso, ele foi cuspido na cara, ele foi maltratado, ele foi judiado. Em nenhum momento ele abriu a boca para dizer não. Sabe por quê? Porque ele sabia que a missão dele era essa. Repara que quando Pedro ele perguntou aos seus discípulos, ele disse... uns dizem que eu sou João Batista, outros dizem que eu sou aquilo, outros dizem que eu sou aquilo. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? O Pedro abriu a boca e disse, Filho de Deus vivo. E ele disse, quem te revelou foi o meu Pai. E no mesmo dia, no mesmo instante, numa conversa adiante, ele disse, eu vou morrer na cruz, eu vou ser crucificado. Pedro disse, não pode acontecer isso. Ele disse, afasta de mim, Satanás. Sabe por quê? Porque nós podemos ser Deus, mas também nós podemos ser diabo. Então tudo está dentro de nós. Eu preciso entender que quando eu estou a fugir da cruz, ou eu estou ali fazer com que o outro não vá para a sua cruz, eu não estou a ser Deus na vida daquela pessoa. Quando eu quero passar a mão na cabeça de alguém, quando eu sei que aquela pessoa tem que ir para aquele caminho, seja meu filho, seja quem for, e eu, não vai, não, deixa para lá, o que eu estou a ser? Eu estou com o meu medo, a deixar fluir o meu medo na vida do outro. Mas nós precisamos enfrentar as dificuldades. Nós precisamos ter coragem de enfrentar os nossos medos. Nós precisamos ter coragem de enfrentar aquilo que muitas das vezes parece o fim. E ter confiança de que se é o fim, tá tudo bem. Mas eu vou enfrentar porque eu preciso enfrentar, porque esse é o meu caminho. Às vezes nós temos medo de falar daquilo que nós acreditamos. Nós temos medo de posicionar como nós devemos nos posicionar, porque as pessoas vão embora. Que vão embora. Mas eu preciso ser eu. Porque eu vim com um papel, eu vim com uma missão. E as pessoas que têm que ir embora são pessoas que nunca deviam estar na minha vida. Eu estou a falar isso, eu estou a falar dessa doença mental, emocional, que tem minado a nossa sociedade. Por várias situações. Porque se nós não buscarmos essa sanidade mental urgentemente, nós estamos... porque eu preciso falar com autoridade, mas para eu falar com a autoridade, quando eu estou onde ninguém me vê, com meu filho, com a minha família, eu preciso ser essa pessoa que trago isto. Porque senão não é verdade, senão eu não tenho autoridade, porque eu não conheço aquilo que eu falo. E eu preciso conhecer aquilo que eu falo. Eu preciso viver aquilo que eu falo. E continuando a história da mulher do fluxo do sangue, ela viveu 12 anos no secreto, no silêncio. Que quando ela soube que Jesus passava na cidade, ela não teve dúvida que ela ia ser curada. O único que pode te curar. A miséria da tua alma, a incredulidade de te enxergares para as coisas e ver que é verdade. Ou que não é verdade, é o único que tem todo o poder, que chama Jesus Cristo. Não há outro. Ele foi o único mestre. Repara que toda religião, reparamos que toda religião, cada um traduz a Bíblia de uma forma, mas nenhum duvidou da capacidade de Jesus Cristo sobre a terra. Pode ser que eu entendi de uma forma, o outro entendeu de outra, tá tudo bem. Mas ninguém tira o mérito da passagem de Jesus sobre a terra. Por quê? Porque a passagem dele sobre a terra foi impactante. Já passaram vários mestres, já passaram várias pessoas no mundo que impactaram, mas não tão conhecido quanto a ele. Há pessoas que não falam a mesma língua que eu e sabem que Jesus Cristo passou para a terra e sabem a história dele. Ele veio para marcar a nossa vida, para nós entendermos que quando estamos perdidos, por mais que eu diga assim, eu não acredito, eu não vou por ali, quando estamos perdidos, a primeira pessoa que temos que buscar é ele, porque é o único. É o único que ainda vai nos aceitar quando o mundo não nos aprovar. É o único que nos vai dar a mão quando todo mundo tirar o apoio que nos tem dado. É o único que vai compreender a nossa pobreza quando ninguém quer nos aceitar. É o único que vai nos dar a mão, vai abrir a porta, vai fechar portas
Quando nós não temos mais credibilidade nenhuma com as pessoas. Por que eu digo isso? Porque eu já passei por esse vale. E quando nós passamos por vale, nós entendemos verdadeiramente quem é Ele na nossa vida. Então toma cuidado com a tua sanidade. Toma cuidado com o que tu estás a basear para acreditar. Toma cuidado com achar que a força é tua, que a capacidade é tua, porque uma hora tu vais perder por teu próprio novelo. E eu acredito que aquela mulher do fluxo do sangue, a Bíblia não diz, mas na minha interpretação, eu acredito que várias das vezes essa mulher duvidou dela mesma. Ela duvidou que Deus existisse e que pudesse fazer alguma coisa por ela. Porque 12 anos enferma, foi muito tempo ali. Ela foi trabalhada por muito tempo. O crer dela foi coisa que foi trabalhada por muito tempo. Aquela mulher foi humilhada. Aquela mulher foi rejeitada. Ela teve que suportar a miséria das emoções dela com ela mesma, porque ela não tinha ninguém para lhe ouvir. Então ela aprendeu a falar no secreto com ela mesma. Ela aprendeu a buscar a força que existia dentro dela. Isso para nos dizer que quantas vezes nós precisamos buscar a força que existe dentro de nós, porque muitas das vezes todas as pessoas que estão à nossa volta vão tirar a mão, vão deixar de nos apoiar e nós temos que buscar a força que existe dentro de nós para nos sustentarmos. Quantas vezes estamos sozinhos no meio de tanta multidão e mesmo assim sentimos-nos só? Sentimos sem ninguém. Porque aquelas pessoas não entendem a nossa caminhada. Aquelas pessoas não entendem aquilo que nós carregamos. Aquelas pessoas não conseguem decifrar aquela dor. Às vezes, a mágoa que eu tenho, eu falo com uma pessoa, a pessoa diz assim, ah, Vânia, mas é só isso. Para essa pessoa foi só isso, mas para mim não foi. As pessoas não vão nos entender sempre. As pessoas não vão compreender sempre. Porque a característica, a minha forma de ver, a minha sensibilidade com as coisas não é a mesma que o outro. Então, se nós não buscarmos fortalecermos no único que tem poder de nos fortalecer verdadeiramente, eu posso vos dizer uma palavra muito assim, muito baixa, estamos lascadas. Eu ontem até comentei no meu story, vi um rapaz que eu conhecia, bem assim, sã, uma pessoa bem organizada. Eu não sei o que aconteceu com aquela pessoa. Ele estava doido, na rua, no meio do trânsito. Eu não estou a contar uma história, estou a contar uma coisa que eu vi. No meio do trânsito, parado, a falar sozinho com uma garrafa d'água, com a calça toda remangada. Uma coisa triste de se ver. Uma pessoa que eu conheci normal, uma pessoa que eu conheci sã, estava ali, completamente vulnerável às suas próprias emoções. Ele tem família. Ele deve ter pessoas que gostam dele. Mas naquele momento ele estava ali sozinho. Naquele momento era um momento só dele. Onde ele estava em busca de algo que nem ele sabe o que ele busca. As pessoas que amam ele não estavam com ele, porque não podem. As pessoas que amam ele, às vezes a mãe, esse rapaz deve ter mãe, mas a mãe se calhar tem que trabalhar para sustentar a casa, porque se calhar a mãe tem que comprar medicamentos para ele. Isso tudo para te dizer que muitas das vezes tu vais te encontrar sozinha com essa mulher do fluxo do sangue. Se nós não pudermos encontrar a força que existe dentro de nós, como eu te disse, estamos lascados. Porque Jesus, ele não está fora, ele está dentro de nós, porque ele disse, Pedro, tu és templo, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Quando Jesus fez isso com Pedro, ele nos deu toda a autoridade, ele depositou dentro de nós toda a força. E quando ele ressuscitou em terceiro dia, ele disse, eu vou, mas eu estarei no meio de vocês até o fim dos tempos. Então o único que temos mais a certeza absoluta que está conosco em todo momento é Ele. Não há mais ninguém. Muitas das vezes eu me sinto só. E eu tenho a certeza que eu não estou só. Por quê? Porque eu sei que Ele está comigo. E se nós não criarmos relacionamento conosco mesmo... Por que eu disse conosco mesmo? Porque quando eu crio relacionamento comigo mesma... Quando eu aprendo a me amar, quando eu aprendo a me valorizar, quando eu aprendo a olhar para mim,
e a me priorizar, a dizer não de certas situações, eu estou a dar asas ao templo que existe dentro de mim. Quando eu cuido das minhas emoções, quando eu cuido da minha alimentação, paremos de ser crianças mimadas, mulheres e homens que cresceram, mas que há uma criança emocional fragilizada dentro de cada um de nós que não desenvolveu. Que muitas das vezes somos imaturos e acabamos por tomar decisões que nós sabemos que vai nos magoar, que vai nos fragilizar. Basta disso. Precisamos começar a ser adultos emocionais. Decisões maduras e claras. E isso significa o quê? Significa que quando eu tomo uma decisão, eu sei o pós e o contra. Mas eu tenho que saber qual é que pesa mais, para onde que vai valer a pena, por mais que me doa tomar aquela decisão. É aquilo que eu tenho que tomar e ponto. Porque é aquilo que mais lá à frente eu vou ver que valeu a pena. Não é uma decisão que eu sei que vai me magoar, vai me machucar, mas pelo medo de sentir dor no momento, eu sou capaz de ficar naquela situação porque eu não sou capaz de tomar decisão por mim, de dizer não, basta, por coisas que vão me magoar e uma hora vai me matar por dentro. Eu digo isso porque eu acho que está na hora de nós falarmos de coisas muito mais pragmáticas. Parar de ser crianças com mimimi, com choro, com lágrimas. Não, tomar decisão e ir para frente é isso, e sim assado e cozido. E buscar a força onde dentro de ti está lá. Deus te pôs tudo aquilo que tu precisas para tu viveres nessa vida até o fim. Ele te deu a força para tu suportares os teus pesos até o fim. Ele prometeu que nunca te ia abandonar até o fim, não vai te abandonar. Então, se ele prometeu que não vai nos abandonar, por que nós temos medo? Por que nós confiamos mais nos homens? Que nós sabemos que muitas das vezes podem nos ferir as nossas expectativas. Por que nós não depositamos a nossa expectativa naquele que é fiel conosco, que sempre foi e nunca nos abandonou? Bom dia. Ai, bom dia, Rubem. É isso. Ai, eu às vezes digo assim, não, mas eu sou mesmo essa. Eu acredito mesmo nisso. Eu acredito que as pessoas têm que parar de mimimi. Ah, não, nunca vai me acontecer. Ah, não, não. São crianças mimadas. Nós não podemos ter comportamento de crianças mimadas. Vou sair da minha live, eu entrei aqui mesmo só para impulsionar a ter um bom dia, a ter um dia abençoado, a olhar para tudo aquilo que tem sido fracasso na tua vida, parar de ser incrédulo, parar de ser cético, entender que o primeiro campo que tem que ser desperto na tua vida é a tua espiritualidade. Porque a tua espiritualidade vai te dar entendimento daquilo que tu precisas buscar. Olha, a terapia quem criou foi Deus. O desenvolvimento humano, Deus é que deu ao homem a habilidade para criar tudo. Por isso é que o homem, antes de buscar tudo, ele precisa buscar a Deus. Porque quando buscamos a Deus, Deus te diz assim, olha, o caminho é por aqui. O que tu precisas não é disso. Por isso é que muitas pessoas fazem muito curso, fazem muita formação e quando dão por elas, nenhuma valeu de nada. Porque elas estão a fazer só para dizer que estão a fazer, ou porque elas criam expectativa nelas mesmas. Confiam nelas mesmas. Baseiam nas suas próprias forças. E quando dar por elas, elas não fizeram nada. Busca te conhecer. Para que uma hora a casa não caia e depois fiques ali vulnerável completamente. Não queira pagar o preço pelo fato de não ter sido capaz de tomar decisão. Cuidado com a tua vida, porque a tua vida é muito mais preciosa. Há uma luta entre o bem e o mal. Todo instante da tua vida, tu não vês essa luta. Mas há uma luta, todo instante, a tentar. Há uma que te tenta derrubar e a outra que tenta te tirar de fé. E eu posso te dizer, como nós somos negativos, essa luta, tentar nos puxar para baixo, ela muitas das vezes acaba por ganhar.
porque nós estamos muito fragilizados, muito mimizentos, muito amedrontados, muito duvidosos de nós próprios, sem coragem para falar com convicção, com medo de fazer as coisas acontecer, porque será que vai dar certo? Será que eu sou capaz? E se eu perder isso, e se eu perder aquilo? Que se lixa. A vida é para ser ousado, é para viver, é para ter coragem de ir, de fazer e deixar acontecer. Porque se eu não experimentar ser ousada, para deixar fluir, eu não vou experimentar se valeu a pena ou não. Então vá, faça por ti aquilo que ninguém pode fazer, move em ti aquilo que só tu podes mover. E eu tenho a plena certeza que antes de tomar qualquer decisão, tu tentas conectar contigo para ter a certeza de que aquela decisão é a certa, tu não vais falhar. E mesmo que pareça que tu estás errada, uma hora tudo vai, o puzzle vai se encaixar. Porque vamos ter sensação muitas das vezes que tomamos a decisão errada. Por quê? Porque nós não conseguimos ver, o nosso olho humano não consegue enxergar. Mas naquele que nós buscamos a força, naquele que buscamos entendimento, dizer, pá, é esse o caminho. Vai no teu secreto, antes de tomar decisão, antes de entrar dentro do relacionamento, antes de fazer algo. Pai, é esse o caminho? Me conduz, me mostra, me ajuda a tomar essa decisão. E eu tenho a certeza absoluta que ele vai te dizer. Só que muitas das vezes acontece que aquilo que ele nos diz não é aquilo que nós queremos ouvir. E muitas das vezes deixamos de fazer aquilo que ele nos disse para fazer. Porque não era aquilo que nós queremos e nós dizemos assim, não... Isso é coisa da minha cabeça, não pode ser ele que me disse. Isso de certeza que foi coisa da minha cabeça. Sabe por quê? Porque tu não queres fazer aquilo, tu queres fazer aquilo que tu queres. Só que aquilo que tu queres, muitas das vezes, vai te levar para o caminho que tu não queres viver. Tu não vais ter estabilidade emocional capaz para suportar. Porque aquilo que tu ainda não enxergaste, ele já sabe como é que vai ser. Aquilo que tu ainda nem pensaste, as pessoas que ele tira da tua vida, que tu insistes em ter, é porque ele ouviu coisas que tu não ouviste. É porque ele viu coisas que tu não vistes. E por isso é que muitas das vezes ele tenta te tirar de lá e tu insistes em permanecer. Por que ele tenta te tirar de lá? Porque ele não gosta de ti, não. Porque ele quer te proteger. Porque ele sabe que tu vais ferir, ele sabe que tu vais te magoar. Porque ele ouviu coisas, ele sabe a intenção daquilo, mais do que tu possas imaginar. Então, relaxa. Entra no teu secreto e crie relacionamento com o teu pai, com o teu Criador. Porque é dali que vai jorrar fonte de água viva. Para que tu possas ser um ser humano estabilizado, não perdido emocional. Um bom feriado, que eu sei que hoje é feriado. Uma boa quinta-feira. E que sejamos todos assim revigorados. Porque eu não podia deixar de entrar aqui e falar assim. Eu não podia deixar de entrar, porque é isso que eu acredito. E eu acredito que muitos precisamos ouvir isso. Para poder estar revigorados na nossa fonte, na nossa raiz. Beijo, meus amores. Beijo, Rubem. Beijo, Lídia. Lígia. Bom dia, querida. Deus abençoe sempre. Love you. Obrigada, meu amor. Bom dia, Vera. É assim, eu começo a falar, eu não olho para a mensagem. Porque eu sei que se eu olhar para a mensagem, eu bugo, eu perco aquilo que eu quero dizer. Então eu não vou reparar pelas mensagens. Eu vou falando aquilo que eu... Porque antes de entrar, eu peço a presença do meu pai, do nosso pai aqui. Porque eu não quero falar aquilo que eu acho, eu quero falar aquilo que ele precisa. Eu quero ser simplesmente um canal. Eu quero ser um canal que leva a palavra precisa para a tua vida. Então, se eu for ler mensagem, eu sei que eu me perco. Então, como eu sou uma boa menina, obediente, eu não leio a mensagem e eu deixo fluir rios de água viva. Rios de água viva. Por quê? Porque a minha boca fala daquilo que o meu coração está cheio. Beijo, meus amores. Um dia de muita cura. Que eu acredito muito nesse poder da cura, de restauração. Tanto que eu gosto de usar a cor verde por causa disso, porque ele transmite essa cura para a nossa vida. Verde tem poder de curar, verde é efervescente, tem poder de transmutar a força em nós, que nos foi dado, que veio desde o nosso
do nosso Pai Criador. Então é sobre isso. Beijo, beijo, beijo. Um dia eu falo mais sobre as cores do arco-íris, o poder que as cores têm na nossa vida.